Olá, tudo bem? Otavino aqui para uma aula de SQL. Hoje eu vou ensinar o pulo do gato do update. O update é um dos comandos mais confusos quando você trata de mais de uma tabela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui onde a gente precisa dar um update em uma tabela, mas a informação que a gente tem que validar ela está em outra tabela. Então vejam bem. Eu tenho aqui, duas tabelas, aluno e avaliação. Aluno eu tenho campo código, campo nome, campo idade. Tá? Vocês podem criar essa estrutura aí. Se você não sabe criar, dá uma olhada nos vídeos anteriores que você aprende a criar a tabelinha. Aqui, tá? Aqui eu tenho a tabela avaliação. Deixa eu dar dois cliques aqui, aluno. Então eu tenho essas propriedades aqui, nessa tabela. Nessa tabela avaliação eu tenho o código da avaliação, eu tenho o código do aluno e tenho o status dele, tá? O status desta avaliação, então eu posso ter várias avaliações. Eu estou criando um exemplo aqui apenas para a gente validar, certo? Então eu criei a turma aluno, que é só para eu ter o código do aluno, o nome dele e a idade. Eu criei a idade aqui que eu vou fazer baseado na idade, a alteração na tabela vale a avaliação. Então vamos imaginar que a gente tem uma avaliação em uma escola, tá? E a gente precisa avaliar a idade dos alunos. Por exemplo, essa avaliação poderá ser aplicada apenas para alunos menor que tal idade, ou maior que uma determinada idade. Ou nós temos que fazê-la de novo para quem tem, sei lá, como você bem entender. O importante é, eu vou atualizar a tabela avaliação, mas eu vou validar os dados que estão na tabela aluno. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, eu estou usando aqui o Flame Robin. Vocês podem utilizar qualquer editor aí de SQL. Se você não sabe usar editores aqui, você vai na aula anterior ali que eu ensino, tá? Aqui, então, já para quem já está bem habituado a utilizar como executar os comandos já. Tá? Então, nós temos que fazer um update. Então, por exemplo, aqui, vamos olhar os dados que a gente terá. Select asterisco from aluno. Vamos ver o que nós temos lá. Deixa eu ver até se eu consigo abrir duas telinhas. Consigo abrir duas telinhas aqui. Nessa aqui eu tenho aluno. E nessa aqui eu vou dar um select asterisco from avaliação. Falei, executei. Pronto. Então, os dados que eu preciso validar. Veja aqui que eu inseri já os dados nessa avaliação, tá? Então, eu tenho aqui o código da avaliação é o código 1, e eu tenho o código do aluno 1, 2 e 3, que são relativamente meus alunos que estão na minha tabela alunos aqui, tá? E eu tenho o status. Todos eles estão com o status 5. Agora, vamos fazer o seguinte, tá vendo que tem as idades dos alunos aqui? Então, tá o Otavino aqui com 39 anos de idade. E nós temos esses dois alunos aqui com a idade de 21. Então vamos fazer o seguinte. Vamos alterar o status. Vamos dizer que o nosso status aqui dessa avaliação, a gente tem que mudar o campo dele aqui. Temos que mudar. Então nós vamos fazer o seguinte. Para todos os alunos abaixo de 30 anos, a gente vai mudar o status para 3. Então quem for abaixo de 30 anos tem que ficar 3 aqui no status. Então, logicamente, o 2 e o 3 aqui tem que ser alterado. Então, esse aqui e esse aqui vão ter que ficar com o número 3 aqui no status. Como que a gente faz isso? Bem fácil, bem claro. Deixa eu abrir um outro editor aqui. Então, como que eu monto um update? Eu monto aqui, update. Coloco o nome da tabela. Qual é a tabela que eu vou alterar? É avaliação. Ali. E eu digo set. Set o quê? Eu vou colocar aqui nesse grupo do set os campos que eu vou alterar. Eu vou alterar apenas o campo status. Status eu vou colocar o quê? Vamos colocar, lembrando o que a gente quer mudar para 3 ali o status, certo? Então aqui eu estou dizendo que é para alterar na tabela avaliação o campo status com o valor 3. Então eu preciso condicionar isso. Where? Como que eu condicionaria aqui apenas nessa tabela? Vamos supor que eu quero alterar 3, somente quem for da turma 1. Eu colocaria código igual a 1, certo? Aí é fácil, né? É fácil fazer um update. Mas e quando a gente tem que fazer um update que o valor está em outra tabela? E agora?
Como que a gente junta isso? Não dá para fazer um join, não dá para fazer nada aqui. Pelo menos nessa linguagem que a gente... Nesse padrão de código, tá? Em alguns bancos a gente consegue fazer umas loucuras lá. Mas aqui no SQL padrãozinho assim, não é tão simples. Então a gente tem que fazer o seguinte, ó. Nós vamos montar um SQL em separado, que vai nos trazer o código dos alunos que estão com a idade abaixo de 30 anos. Então, primeira coisa, eu quero alterar isso aqui para todas as avaliações, certo? Não importa se eu tenho a avaliação 1, 2, 3, 4. Eu quero que todas as avaliações do meu banco, onde os alunos com idade abaixo de 30 anos, elas têm que ficar com status 3. Primeira coisa, eu vou fazer um outro SQL aqui, ó. Eu faço o seguinte, select o código do aluno from aluno. Entenderam? Eu vou fazer um select que me traga o código do aluno, o campo código no caso, lá da tabela aluno. E daí eu faço um where aqui, ó. Where idade menor que 30 anos. Lembram que eu vou alterar o meu status para todos os alunos que estiverem abaixo dos 30 anos. Então aqui eu fecho um parênteses e aqui eu abro um parênteses. Ó. E daí eu faço o seguinte. A avaliação é código aluno in. E daí eu trago para cá. Ó. Ó, esse select. Esse aqui é o comando. Tá? Já vamos executar. Só vamos ler aqui e entender. Estou dando um update na tabela avaliação. Estou transformando todos os campos com o nome de status com o valor 3. Tá? Estou carregando o valor 3 lá para o campo. E aqui eu começo a minha condição. Aqui o select vai trazer todos os códigos de alunos que estejam com a idade abaixo de 30 anos. E daí eu faço um código in. Na estrutura ficaria tipo assim, ó, código aluno in, ele vai montar isso aqui, ó, vai montar o 2 e o 3. Se nós fôssemos escrever isso, nessa parte aqui, ó, ficaria o que estaria aqui, entenderam? É assim que funciona esse SQL. Vocês têm que imaginar isso aqui. Ele vai trazer, vai montar isso aqui, ó, ali na tela. Lógico, na tela não, né? No banco ele vai montar isso aqui, ele vai substituir isso aqui que está escrito aqui nesse select por basicamente isso aqui, né? Lembra, o código 2 e o código 3, ó, é o que tem 21 anos. É isso que ele monta. Se eu quisesse os maiores de 30, colocaria maior de 30, pegaria apenas o código 1, me traria o código 1. Beleza? Dou um update aqui, ó, aplicação deu apenas em 1. Eu não quero, vou dar um rollback aqui, ó. Rollback. Lembrando que eu quero o menor, tá? Dou executar, ó, 2 alterações. Ele alterou para os 2 registros. Agora eu vou gravar, dou commit, pronto. Alterei, vamos ver como é que ficou? Vamos abrir um novo SQL aqui para a gente ver, então, como é que ficou. Select asterisco from avaliação. E agora sim, ó. Percebam que mudou. Perceberam então que ficou o código 3 aqui para esses dois alunos, aluno 2 e aluno 3. Entenderam como é simples? Essa é uma das formas, esse é o pulo do gato que vocês têm que fazer quando tem uma validação em outra tabela. Numa próxima videoaula, vou fazer aqui uma coisa mais complexa. Quando é 2 campos que eu tenho que validar, eu não consigo trazer um só. Nesse caso aqui, eu consegui trazer apenas um código, né, que era só o código do aluno. Mas quando a gente tem 2 códigos para avaliar, por exemplo, se eu tivesse o código do aluno e outro campo mais na avaliação aqui, aí é um pouco mais complicado. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Se você curtiu, deixa o seu joinha, faça um comentário aí logo abaixo e se inscreva no canal, logicamente. Eu conto com o seu apoio. Muito obrigado e até mais!